Gente, boa noite. Um minutinho só. O Paulo já está começando com a gente. Só foi para nós vamos entrar aí. Paulo, boa noite, boa tarde para você. Né? O Paulo está falando que tem uma diferença razoável de horário. Uhum. Boa Paulo, noite. obrigado de ter atendido a gente, né? No meio da tarde para você, para a gente fazer essa parábola. A gente só ia ter data no segundo semestre, né? Presencial, que você estaria aqui com a gente. O Uhum. Paulo já veio várias vezes aqui no Amigo do Bem, já virou um grande amigo. Então, Paulo, muito bem-vindo. É um projeto que a gente começou agora, por causa da pandemia, dia 27 de março. Deu tão certo, o pessoal tem gostado, tem participado muito. Inclusive, até vou te falar uma coisa: tem muita gente usando como Evangelho no Lar. Por conta de ser essa meia hora, o pessoal tem dito que tem utilizado bastante como Evangelho no Lar. O marido não faz junto, o filho acaba fazendo sozinho. Tem muita gente que comentou com a gente que está usando como Evangelho no Lar nas transmissões. Então, Ah, Paulo, bem-vindo. Gostaria que você falasse o que você está fazendo aí, até que você contasse esses 5 minutinhos antes da gente iniciar realmente a parábola. uhum. Se está tendo, né? A gente nem conversou direito sobre isso. Está tendo algum movimento? Eu vi que você fez algumas lives aqui no Brasil, mas e aí nos Estados Unidos, se você quiser comentar alguma coisa, e depois fica à vontade para entrar já na parábola, tá bom? Tá bom. Então, boa noite a todos. Agradeço muito, Alexandre, pelo convite. É sempre uma alegria poder participar e falar um pouquinho mais a respeito da doutrina espírita. E, como o Alexandre disse, eu geralmente vou a Pederneiras, ao Amigos do Bem, falar um pouquinho sobre a doutrina. Eu sou de Bauru, faço parte do Centro Espírita Vicente de Paulo, trabalho na universidade e atualmente estou afastado, estou aqui trabalhando nos Estados Unidos. Vou ficar mais algum tempinho aqui ainda, não muito, e devo retornar em breve para o Brasil. E aqui eu estou em San Diego, na Califórnia, e estou vinculado aqui ao Centro Espírita Allan Kardec Fellowship Society, né, que tem feito um trabalho muito bom também, muito interessante na doutrina espírita, na divulgação da doutrina aqui nos Estados Unidos. Então, fico muito feliz de participar. Como o Alexandre pediu para falar um pouquinho, temos feito também algumas lives aqui nos Estados Unidos, entre nós mesmo, de estudo, né? O trabalho não para, a gente se reúne pelo Zoom e o movimento espírita continua online mesmo. E no Brasil também a gente percebe esse movimento, o pessoal de vez em quando me convida para falar algo e eu tenho falado. Então, como o Alexandre comentou, eu vou falar hoje a respeito da palavra, perdão, da parábola do festim de bodas, onde nós vamos encontrar essa parábola no capítulo de Mateus, capítulo 22, nos versículos de 1 a 14. Então, vou citar primeiramente a parábola aqui, e depois a gente comenta um pouquinho. Então, diz assim Jesus, falando ainda por parábolas, disse Jesus que o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. No entanto, estes recusaram a ir. Então o rei despachou outros servos com ordem de dizer aos convidados: preparei meu banquete, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados, tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, como está dito na parábola, sem se incomodarem com isso, ou seja, negligenciando o convite, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes, né, como está escrito na parábola. E aí, sabendo disso, o rei foi tomado de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas e chamai para as bodas todos quanto encontrardes. Então os servos saíram pelas ruas, trouxeram todos aqueles que iam encontrando, seja bons ou maus, e aí a sala das bodas, onde se realiza a festa, se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Então entrou o rei para ver quem estava sentado à mesa e se deparou ali com um homem que não vestia a túnica nupcial.
Então, virando para esse homem, disse: meu amigo, como é que foi que você entrou aqui sem a túnica nupcial? Então, o homem guardou silêncio nesse instante e disse ao rei, aí disse o rei, então, a todos que estavam presentes: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos são os chamados, mas poucos escolhidos. Muito bem. A reflexão que eu gostaria de fazer aqui hoje, acerca dessa parábola, nós vamos encontrar no Evangelho. O Kardec, ele faz uma interpretação interessante, é que normalmente as pessoas têm usado, mas eu queria falar sobre outro aspecto, que é mais o aspecto psicológico. Então, aqui, dentro da psicologia transpessoal, ou seja, aquela que vai além do comportamento humano, que ela vai buscar no espírito, ou na linguagem de Joana de Angelis ou do Jung, a questão do self e do ego. Então, poderíamos colocar aqui, como representação, o rei que quer dar uma festa, como sendo o self, ou a nossa essência divina, querendo aqui fazer uma festa para glorificar ou simplesmente buscar aqui a plenitude do seu filho, que é o ego. Então, um eu maior, que é a nossa essência, construído aqui como rei, e o eu menor, que é o filho, sendo o ego. E aí, essas bodas, da qual a parábola nos fala, constitui exatamente essa planificação do filho ou do ego dentro de nós, como se fosse a formatura do nosso filho lá na faculdade ou algo semelhante. Tá? E aí, isso, evidentemente, dentro da psicologia da Joana de Angelis e do Jung, é aquilo que eles chamam de processo de individuação, ou seja, de compreendermos que a nossa essência, o nosso psiquismo, está envolto ali de diversos complexos, como a persona, a sombra, e aí eu vou procurar identificar uma com a outra, fazer ali o processo de individuação, ou seja, de complementar um com o outro, assim como eu vou fazer com o meu aspecto masculino e feminino, do ânimo do ânimos e da ânima, e também do ego e do self. Então, esse processo seria não somente numa existência, não somente numa festa, mas do ponto de vista espírita, ao longo de toda a nossa jornada evolutiva no contexto espírita que nós conhecemos, desde o princípio inteligente, que é inserido ali no reino mineral, até o nosso processo de purificação como espíritos puros. E aí, essa parábola tem alguns elementos interessantes, como, por exemplo, o rei despacha os servos, tá? E esses servos aqui, nós podemos entender como os símbolos do afeto, numa palavra, do sentimento maior, que é o amor. E os convidados aqui são aqueles sentimentos da alma para que se planifiquem, né, para que nós possamos, dentro desse convite amoroso, buscar a planificação, buscar ali aquilo que se chama na psicologia do estreitamento do eixo ego-self, ou seja, no nosso começo da jornada evolutiva, como simples e ignorantes, vamos evoluindo na conquista do amor, até encontrarmos a plenitude. Só que o que acontece nesse processo é que, normalmente, no começo da nossa jornada evolutiva, o ego ele é extremamente imaturo ainda, conforme a questão 115 do Livro dos Espíritos, que nós somos criados simples e ignorantes, tanto para o contexto intelectual, quanto para o contexto moral. E aí, nas primeiras encarnações, nessa nossa simplicidade, nessa nossa ignorância, nós ainda não temos o livre-arbítrio muito bem estabelecido. E aí, esse ego imaturo, que não sabe muito bem o que deve fazer e o que buscar, ele vai se aventurando no mundo. E aí, isso nos lembra muito outra parábola, que é a parábola do filho pródigo, em que, em determinado momento, o filho rompe com o pai e vai se aventurar, né? Se torna o pródigo, porque vai gastar a sua herança, que mais ou menos significa, essa parábola tem essa figura de mostrar que no nosso começo evolutivo, ainda insensatos, ainda ignorantes, sem a justa noção do amor e das nossas responsabilidades, nos aventuramos para as coisas da matéria, nos aventuramos para as coisas propriamente ditas do ego,
E é daí que nasce a palavra egoísmo, porque dentro daquilo de queremos tudo para nós, nós acabamos desenvolvendo aí o complexo do eu. Tudo eu, em determinado momento nos perdemos, que é o que diz essa outra parábola do filho pródigo, que depois ele acaba caindo em si e retorna para a casa do pai. E aí, como há essa recusa, o rei faz um novo convite para o banquete. E nesse novo convite, como nós lemos há pouco, o primeiro convite é o convite do amor, mas como ainda não temos a justa noção disso, recusamos. E aí vem um novo convite, que ainda são servos do amor, mas aqui a níveis mais duros, já para que o espírito ele possa exercitar o seu livre-arbítrio, para que ele entenda que os seus atos, eles têm consequência, aquilo que dizemos frequentemente na doutrina. Podemos plantar o que quiser, mas nós somos obrigados a colher. Então, são níveis de provação mais difíceis ainda, mas sem um contexto expiatório, que normalmente, nesse contexto expiatório, nós não temos muita escolha. Nós temos que cumprir ali determinadas tarefas, ou estamos em exílio, ou algo semelhante, e não conseguimos, muitas vezes, fugir daquele processo, muitas vezes chamamos de fatalidade, de forma errada. Então, vejo, esse novo convite para o banquete ainda são os servos do amor, mas em níveis mais duros, como eu disse, mas sem esse processo expiatório. O momento atual que estamos vivendo, de quarentena, é um desses convites. Ou seja, nós fomos convidados, né, para realizar uma reflexão interior, nos voltarmos para dentro, para olharmos para nós mesmos. Esse convite foi feito para que a gente possa perceber algumas coisas no nosso processo evolutivo. Ora, se vamos aceitar ou não esse convite, está em nossas mãos. Daí a gente percebe que não é um processo expiatório, ou seja, não há como não fugir desse processo. Nós podemos fugir desse processo, mas seria interessante que olhássemos para esse convite, que é um pouco mais duro, mas ainda não é um convite expiatório para todos nós. E esse banquete do qual fala a parábola significa que o desenvolvimento das virtudes, como eu comentei inicialmente, como se estivéssemos festejando a formatura do nosso filho, seja na faculdade, na escola, enfim. E esse desenvolvimento das virtudes é que alimenta o espírito, né? Como lemos no Evangelho. Primeiro, temos que aprender a noção do dever, para depois buscarmos ali o desenvolvimento das virtudes. E as virtudes, elas precisam ser treinadas, né? E nesse contexto aqui da parábola, o banquete significa isso, quando o rei diz que vai ali sacrificar ou ofertar, eu acho que a palavra ofertar é melhor, bois e cevados, que representam ali justamente as experiências necessárias nesse contexto do banquete, que vão alimentar o espírito, porque dentro dessas experiências é que nós vamos adquirir as virtudes. Como eu sempre comento nas minhas falas, veja-se, por exemplo, a paciência, que todo mundo deseja paciência, mas a paciência, que é a ciência da paz, nós precisamos treinar. Então, as virtudes são treino. E aí, nessa parábola, como dito, muitos indivíduos não quiseram atentar para esse convite, diz a parábola. Uns foram para a casa de campo e negócios, né, que significa que o símbolo da acomodação, da negligência, indiferença, quando a gente vai colocar um valor maior em algo que está fora, em algo que está mais relacionado aqui às coisas da matéria. Estou mais preocupado com as coisas do ego, não estou preocupado necessariamente com aquilo que é importante para o espírito. Então, muitos negligenciam o processo da reencarnação. Muitos espíritos têm esse conceito equivocado, que acham que só de reencarnar nós estamos evoluindo, o que é um lido engano. Precisamos cumprir o nosso processo reencarnatório. Precisamos entender o que é que nós viemos fazer aqui. Então, muitos indivíduos, e claro, nós nos incluímos nisso também, acabamos agindo como verdadeiros zumbis, muitas vezes tendo uma atitude hedonista, ou ainda de materialistas espiritualistas, que não nos demos conta ainda da nossa tarefa aqui. Então, estamos vinculados a algo espiritual, mas ainda estamos muito presos às coisas da matéria. E aí a parábola prossegue dizendo que
Outros pegaram dos servos e os mataram. E aqui é interessante, porque o indivíduo aqui, ele vira as costas para o convite do amor, ele vira as costas aqui para as leis de Deus, ele é tomado aqui de uma certa rebeldia pelo convite recebido. Então aqui Jesus simboliza uma atitude muito grave da criatura humana, né? Uma atitude de rebeldia da criatura, porque não entendeu porque muitas vezes que ela sofre, não entendeu porque dentro desse contexto, como as coisas não saem do jeito que ela gostaria, e não entende aquele convite ali para esse banquete, para esse convite da renovação, de nos aproximarmos da divindade, e aí a pessoa, ela briga com a vida, ela briga com Deus, ela se revolta. Muitas vezes mata as melhores chances aqui que tem de crescer, de aprender, com os convites que a vida faz. E, obviamente, isso acaba tendo preço, porque toda vez que nós negligenciamos os convites, não entendemos, muitas vezes, que convite é esse que está sendo feito pela dor, pelo sofrimento, por aquilo que nos chega. E aí a parábola fala exatamente disso, que o rei foi tomado de cólera. É claro que aqui, no sentido metafórico, porque se entendemos que Deus, ou a nossa essência divina, ela não é tomada de cólera. Mas esse sentido de ser tomado de cólera, é no sentido de que, bom, então precisamos apelar aqui para a lei maior. E uma dessas leis é a lei de causa e efeito. E aí esse exército que é mandado aqui pelo rei, nada mais são do que os mecanismos que existem no nosso inconsciente ou no próprio espírito de fazer cumprir a lei. E aí são aqueles mecanismos mais duros que o espírito manda para o ego ou para o espírito para ele entender, para ele compreender o chamado. Esse queimar a cidade que está dito também na parábola, queimar significa extirpar. Queimar a cidade aqui seria um sentido de dissipar as ilusões, ou seja, olha, então, já que a gente não quer atender o convite, a vida, ou o espírito, ou o self, ou a divindade que existe dentro de nós, vai mandar um convite mais duro para que aí, às vezes, por um processo aqui que o ego não aceita muito bem, temos que lembrar aqui que o ego é quem faz toda essa bagunça, né? E aí esse rei, a essência divina, vai fazer valer a lei aqui de causa e efeito, ou seja, você plantou ou não plantou, mas a colheita é obrigatória. Então, quando não optamos pelo amor, resta o convite da dor e do sofrimento, que não é punição. A aprovação da dor, do sofrimento, ela é necessária para o indivíduo, tá? Para que ele desperte outros potenciais da sua alma, como nós vemos, por exemplo, o André Luiz falar da dor-evolução. Então, chega o momento de encararmos a nossa consciência, que deixou de cumprir os seus deveres, então chegou a hora aqui da colheita, para extirpar as nossas ilusões. E aí diz a parábola que o festim de bodas ele está pronto, no entanto, aqueles que foram chamados não eram dignos. Então, o festim de bodas aqui, como nós comentamos, significa essa planificação, o trabalho do bem, e aqueles que não eram dignos representam aqui os momentos de maturidade do ego na sua jornada evolutiva, aquelas etapas desse nosso processo de evolução que acabamos agindo como filho pródigo. O princípio inteligente, o espírito nas suas primeiras encarnações, vai ali fazendo coisas não muito dignas, não porque é ruim, não porque é mal, porque ele não compreende, está experienciando ainda. Então esse festim de bodas, ele está pronto. Os que foram chamados não eram dignos, ou seja, em muitos momentos da nossa existência, essas faces de nós mesmos não estavam preparados ainda. E a expressão de que deve-se ir às encruzilhadas, chamar a todos, significa que dentro desse nosso processo evolutivo, desse nosso processo de maturidade do espírito de diversas encarnações na compreensão do amor, nós temos que buscar, não fora, mas dentro de nós mesmos, as encruzilhadas. O que são as encruzilhadas? Encruzilhadas pode ser traduzido como os nossos conflitos internos, as nossas encrencas, aquilo que Jung chamou de complexos. Então, esses têm que ser trazidos para a planificação, para que o self, a nossa essência divina, faça esse acolhimento amoroso. E aqui nós precisamos aceitar esses sentimentos, sejam eles bons, sejam eles ruins, para transmutarmos em amor. Então, entendermos o nosso complexo de inferioridade,
entendemos muitas vezes o nosso complexo de superioridade e outros tantos que estão dentro de nós, acolhermos a nossa sombra, jogarmos luz nela. E a palavra prossegue dizendo que os servos, eles foram, nesse sentido, trazendo todos que o encontrando, bons e maus. Aqui, como eu disse, esse reconhecimento dos sentimentos egóicos e conflitivos, mas também das virtudes que existem dentro de nós. Porque nós temos que olhar os nossos potenciais divinos que muitas vezes estão adormecidos. E aí na parábola, Jesus comenta que, então, a sala de bodas, ela se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Significa que, olha, então, está tudo posto à mesa, vamos olhar aqui, tanto as qualidades boas, tá, como as ruins, para que nós nos sintamos aqui como filhos de Deus, com um sentimento de aprendiz ao longo do nosso processo evolutivo. Mas aí a parábola ela chama atenção para algo interessante. Ela diz assim, que havia um homem que estava ali sem a túnica nupcial. E aqui é interessante, né? Significa que irmos à festa ali por obrigação e não pelo bom uso do livre-arbítrio, ou seja, porque eu gostaria realmente de estar ali em espírito e verdade. Então, não estar devidamente trajado para essa festa. Uma forma disfarçada de vestimenta. Uma aparência, uma máscara, se assim quisermos chamar. Aqui vale a pena lembrar também da parábola do filho pródigo, que é sensacional, que diz a respeito do irmão mais velho, que ficou, mas ele ficou, não ficou por amor ao pai, ele ficou porque ele era preguiçoso, porque ele era interesseiro, ele ficou ali porque ele tinha interesse, não era por amor ao pai, realmente. Então, isso representa muitos de nós que ainda estamos ao lado do pai, entenda-se aqui ao lado do pai, dentro da religião, dentro do movimento espírita, seja lá qual for, apenas por interesse, não por amor, não por uma causa verdadeira. Mas, Paulo, que interesse é esse? Ora, o interesse muitas vezes de conseguir algo melhor, por cumprirmos o nosso dever, mas sem mudança efetiva real dentro de nós. Aqueles que estão fazendo uma fachada, ao invés de se tornarem verdadeiramente melhores, como propõe a doutrina, não abraçam a religiosidade como deveriam abraçar. Repetimos aí comportamentos de outras vidas, continuamos presos aí às religiões, cumprindo várias tarefas exteriores na casa, nosso templo, seja lá onde for, na igreja, mas sem a mudança efetiva dentro de nós, ou seja, aquele trabalho interno que a doutrina espírita, que Joana de Ângeles e Jung e Jesus nos propõem. Como diz Jesus no capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, sepulcros caiados, né? Muito cuidado com o exterior do copo e do talher, mas o coração ainda permanece cheio de roubo e de iniquidades. Ou seja, mantemos uma aparência, queremos mostrar que somos bons, está tudo bem em relação a isso. Mas precisamos olhar para dentro também, como disse Jesus. Precisamos olhar para a nossa essência e reconhecer as nossas dificuldades. Senão nós vamos passar pela vida cumprindo muitas tarefas e não fazendo efetivamente a nossa reforma interior. Muitos acabam agindo no bem de forma inconsciente, esquecendo que fazer muitas coisas fora não significa que estamos nos melhorando moralmente. Né? Ficamos presos aí cumprindo tarefas e conforme lá o livro Voltei, que conta a história do nosso irmão Jacó, esquecemos aqui do nosso processo de autoconhecimento, para a gente se conhecer, para a gente se amar, porque ninguém vai amar o próximo se não se amar. Tá? E ninguém vai entender essa questão do amor a Deus, ao próximo, a si mesmo, se não se conhecer, se não olhar para a sua sombra, se não entender a sua ânima, seu ânimos, se não entender a questão do self, se não entender a questão da gratidão. E aí sim, realizar esse autoencontro, que seria a celebração desse festim de bodas, a plenificação do espírito. Mas o homem que foi chamado a atenção ali, ele guardou silêncio. Por que ele guarda silêncio? Porque ele sabe, né? Ele reconhece que ele está ali de uma forma meio que equivocada. Ele está ali obrigado no trabalho do bem, numa atitude de pseudo-amor para com ele mesmo e para com os outros. Então, a consciência culpada, que sabe que menospreza ou menosprezou os convites,
está ali querendo participar do banquete, mas sem ter a elevação necessária, sem ter cumprido ali aquilo que a consciência manda. Reencarnamos, temos um plano reencarnatório, temos que trabalhar a questão do perdão, aprender a amar, mas aí a gente simplesmente esquece desses propósitos, acaba tendo uma vida muito hedonista, muito materialista, né, ou pseudo-espiritualista, nos vinculando a muitos trabalhos das religiões, mas sem efetivamente realizarmos a tarefa que nos compete, que é dentro de nós, não é fora. A gente faz muita coisa fora, mas esquece muitas vezes de trabalhar as nossas questões internas. Aí vem a sentença: atalhe as mãos e os pés, pois haverá pranto e ranger de dentes. Olha, amarrar as mãos e os pés aqui é uma simbologia de que quando estamos com as mãos e os pés amarrados, perdemos o nosso movimento, perdemos a nossa capacidade de nos movimentar. Isso, no contexto espiritual, significa o processo de expiação, uma reencarnação, muitas vezes, onde nascemos com uma limitação física, uma limitação mental, onde não podemos mais nos movimentar naquele contexto. Aí é o sentido já da expiação, ou seja, foram dadas muitas chances, mas você negligenciou e ainda quer participar da festa. Não. Então, agora precisa de uma medida mais dura. E onde haverá pranto e ranger de dentes, suponho eu que não seja um lugar muito bom, né? E aí nós somos jogados nesse lugar onde há pranto e ranger de dentes, que é onde vem o sofrimento, que não é um castigo e punição, né? É uma reflexão necessária para o despertamento da criatura. Então, aqui vai uma observação. Sofrer simplesmente por sofrer não resolve o nosso problema. É preciso extrair do sofrimento uma lição, uma reflexão, um aprendizado. Porque se só sofrer resolvesse o problema, muitos que têm culpas, que acabam sofrendo por culpas, seriam as criaturas mais iluminadas do universo. E a literatura espírita tem nos mostrado que não é assim. Indivíduos que desencarnam com culpas imensas acabam caindo na mão de obsessores, conforme observa André Luiz no livro Libertação, no item Uma Cidade Estranha. Então, finalizando a nossa conversa aqui, muitos são chamados e poucos os escolhidos, né? Muitos são chamados do amor. Os apelos que a vida nos faz para que nós possamos aprender a amar. Muitos são chamados da nossa essência divina, do self, para esse banquete. Muitos são os chamados da divindade para o conosco. No entanto, nós ainda estamos muito presos no comodismo, na zona de conforto, as ilusões. Depois eu vejo isso. Não, eu vou cuidar primeiro da minha casa de campo, vou cuidar primeiro disso, daquilo. E aí nós acabamos aqui simplesmente possuindo as aparências do bem, mas não fomos ainda totalmente tocados na nossa essência. O que precisa para nos tocar na essência? Um convite mais duro, muitas vezes um processo de expiação, caso esse convite mais duro, ele não surta efeito. E aí vem as experiências, aprendizado, de dor e de sofrimento. Muito bem, muitos são chamados, poucos os escolhidos. Mas, afinal de contas, quem é que escolhe? Será que existe um tribunal no mundo espiritual? Um juiz? Um Deus severo? Um Deus carrasco? Vamos aqui recordar da questão 621 do Livro dos Espíritos, pela qual tenho grande apreço. Onde está escrita a lei de Deus? Resposta: na consciência. Ora, seremos escolhidos pela nossa própria consciência. A questão da escolha aqui, né, que é o verdadeiro juiz, quando nós resolvemos compreender, aprender, treinar, praticar a lei de justiça, amor e caridade, que é uma lei só, não é separada, e não apenas vivemos de aparência. Então, essa escolha aqui, de quem será escolhido, é feita pela nossa própria consciência. Mas não é a consciência do ego, desse eu menor que está encarnado. É a consciência do espírito que, quando desencarnamos, nos colocamos frente a frente com a nossa realidade espiritual. Agora, sem máscaras, sem aparências. Então, essa máscara do bem que vestimos aqui enquanto encarnados não nos eleva moralmente. É preciso que a gente invista seriamente nesse processo evolutivo. Muito bem. Então, que todos nós possamos ter a coragem de parar de sabotar nosso processo evolutivo com essa falsa túnica, com essa aparência do bem. Isso não serve mais aos nossos propósitos. Isso não serve mais aos propósitos do Espírito. Que possamos ser mais verdadeiros conosco,
assumindo nossa humanidade, com erros e acertos, e está tudo bem, isso faz parte da jornada, mas com a firme determinação de mudar sempre para melhor, vivendo um dia de cada vez, conforme a prescrição de Jesus, porque, como diz a Joana de Ângeles, não busquemos saltos quânticos de evolução. Vivamos a nossa humanidade com muita tranquilidade, errando, reconhecendo o erro, nos responsabilizando pelo erro e, acima de tudo, realizando o processo de auto-perdão, de auto-amor, buscando a reparação dos nossos erros cometidos. Aí sim, nós temos um verdadeiro gesto de humildade para conosco e entendemos efetivamente o convite que é feito aí do festim de bodas. Muito obrigado pela atenção de todos. Nós já estamos aqui no nosso horário. Eu volto a palavra para o nosso irmão Alexandre. Paulo, não é nem voltar. Você está vendo aí que o pessoal está... Deixa eu só... Acho que desplugou. Dá um minutinho para mim. Sim. Vai ficar dando... Não consegue falar. Acho que agora melhorou, né? Paulo, não tem nem como te agradecer, eu já te agradeci no começo. Depois, se você tiver um tempinho, entra para dar uma olhadinha nos comentários. Todo mundo agradecendo, te elogiando. Eu coloquei alguns durante a transmissão, não dá para pôr todos. Sim. Mas nós tivemos aí uma média de quase 100 amigos participando e muita gente te agradecendo pelas palavras. Nós que já conhecemos, sabíamos que não é surpresa nenhuma que as pessoas gostariam de te ouvir. Então, mais uma vez, muito obrigado mesmo pelo carinho, por ter tido esse tempo com a gente. E logo, logo a gente vai estar aqui presente, né? Sim, sim. Daqui a pouquinho fica um convite, não sei como é que você está de horário aí, avisei o pessoal. Nós vamos ter agora um bate-papo com o Paulo Fernandes sobre um documentário de Paulo de Tarso, que ele vai lançar amanhã. E eu falei para todo mundo que eu acho que eu estou mais ansioso do que ele para lançar. Então, fica o convite para todo mundo, para você também, e mais uma vez, muito obrigado mesmo. Viu? Obrigado, Alexandre, eu que agradeço, é sempre uma alegria poder falar um pouquinho da doutrina, e muito obrigado mesmo, boa noite a todos, que Deus continue nos abençoando aí, nos amparando, por acréscimo de misericórdia, nesses momentos difíceis, né? E só lembrar, pessoal, que estava acompanhando, tanto a do Paulo Lodge como a do Paulo Fernandes, nós estamos fazendo simultâneo com a página do Face do nosso lar de São Carlos. Nós acabamos criando uma parceria por amizade, com o vínculo de amigos lá. E aí, inclusive, amanhã nós vamos estar com o pessoal do Japão, na outra semana com o Charles da França. Então, nós estamos tentando fazer em parceria para ver se a gente consegue mais centros envolvidos. Paulo, brigadão, até a próxima, e tomara que a próxima já seja aqui. Sim, sim, tomara que sim. Tá bom? Até mais. Fica com Deus. Abração. Obrigado.